Bem, meus amores, continuando com a nossa aulinha de hoje, nossa segunda aula é a aula de História, tá certo? E a gente vai começar a estudar, olha, a formação do povo brasileiro. Na verdade, esse assunto veio antes dos indígenas, mas como a gente estava estudando o Dia do Índio, foi muito legal a gente conhecer os indígenas, a sua cultura, a alimentação e os seus costumes, não foi? Então, voltando só um pouquinho, a gente pode ver que a formação do povo brasileiro se dá pela miscigenação de raças. O que é miscigenação? É a mistura de raças que forma o nosso povo, tá certo? Olha só, o povo do Brasil é formado pelos indígenas, portugueses, africanos, franceses, italianos, holandeses, asiáticos. Então, são muitos povos que formam o nosso povo. É uma mistura de etnias, de raças, tá certo? Porém, podemos citar os três principais povos que formam o nosso país, que são, vamos ver, os brancos, que foram os portugueses que vieram de Portugal nas primeiras navegações, tá certo? Os brancos, aqui temos Dom Pedro, olha. Tivemos também os negros que foram trazidos da África. Os portugueses trouxeram esses negros da África para trabalhar no Brasil. Eles trabalharam, infelizmente, muito tempo como escravos, pessoal. Olha só, servindo aos brancos. E tivemos também os primeiros habitantes do nosso país, que foram os indígenas. Olha só, aqui mostra os indígenas trabalhando. Olha só o que eles estão fazendo. Estão cortando as madeiras, cortando as árvores, porque o nosso país, pessoal, por muitos anos ele foi uma colônia de exploração, porque os portugueses vieram para o Brasil e começaram a explorar as nossas riquezas. Pois é, começaram a pegar o pau-brasil, cana-de-açúcar, o minério. Então tudo isso, quem trabalhava, quem fazia isso eram os indígenas, e os negros faziam esse trabalho para os portugueses, certo? Então podemos dizer que a formação do povo brasileiro se dá basicamente pela junção dos três povos, que foram os brancos, os negros e os indígenas, e eles trouxeram junto com eles a religião, a cultura, seus costumes, a linguagem. Herdamos o português, não é isso? Então, eles trouxeram componentes de sua cultura que enriqueceram, tornaram o nosso povo brasileiro um povo único, porque somos uma mistura de raças. Podemos ver, por exemplo, na Ásia, no Japão, na China, qual é a cultura deles? O que é que a gente pode ver fisicamente? Que eles têm os olhinhos puxados, não é isso? Na Alemanha, as pessoas geralmente são brancas, muito brancas, certo? Na África, a população, em sua grande maioria, é negra. E aqui no Brasil a gente tem uma mistura. Temos o mulato, temos o cafuzo, temos o branco, temos o indígena. Vê só como o nosso país é rico, bastante rico, não é? Então vamos fazer agora um exercício no livrinho de história, na página 13, pessoal. Me acompanhem aí, tá certo? A formação do povo brasileiro. Aqui tem falando um resumo do que tia falou para vocês, tá bem? E temos as atividades. Tia vai explicar para vocês fazerem, tá certo? Olha só. Primeiro, escreva o nome das raças e dos grupos étnicos que formaram o povo brasileiro. Olha só, aqui já temos 3 nomes, mas tia falou vários outros, não foi, que formaram o nosso povo, porque somos um país rico em cultura e características. Então, quais foram os outros povos também que formaram o nosso povo brasileiro? Tem dizendo aqui, e tia também explicou aqui, tá certo? Vocês anotam aqui. No segundo, encontre no diagrama 8 palavras-chave sobre o assunto que estamos estudando. Então, estamos estudando a formação do povo brasileiro, falando de raça, costumes, religião,
etnia. Então você vai encontrar aqui 8 palavrinhas sobre esse nosso assunto. Depois que você circular as palavrinhas, escreve aqui embaixo, tá certo? Na quarta questão, observe as imagens a seguir e escreva o nome do grupo étnico a que pertencem essas pessoas. Olha só. Que povo é esse do olhinho puxado? Coloca o nome aqui. Aqui temos, olha, os indígenas. Aí você registra aqui ao lado. Temos africanos, árabes e portugueses. Ok? Você vai colocar aqui o nome de cada um desses povos, tá certo? Na quinta questão, vamos ler o poema juntos? Peguem aí o livrinho e acompanhem com o dedinho, tá certo? Cores. A cor do meu rosto ou minha raça, vermelha, amarela, negra ou azul. São só aparências, por sua causa não deixe morrer o que pode existir entre mim e você. Ouça o que importa, confie em nós, igualdade, justiça, um mundo sem guerra, e varrer o racismo da face da terra. Agora responda, de que cores fala esse poema? Volta ao poema e vê as cores que ele fala, tá certo? E anota aqui. Letra B. Você concorda com a ideia da autora sobre como as pessoas devem se comportar em relação ao racismo? Porque aqui no poema ela retrata um pouco do racismo, minha gente, que infelizmente é muito presente no nosso país. As pessoas têm muito preconceito com os negros. Quando vê uma pessoa negra, muita gente não quer ficar perto, pensa logo que é um criminoso, um bandido, e não é assim. Os negros têm os mesmos direitos que a gente tem, estudam, estão aí para conquistar os sonhos deles como a gente. Mas infelizmente tudo se torna mais difícil para eles por conta desse racismo, desse preconceito. Então aqui ela fala, ó, o que importa é a igualdade, a justiça e um mundo sem guerra, que tenha respeito. E no final ela diz, varrer o racismo da face da terra. Acabar com o racismo seria um mundo bem melhor, com certeza. Então, na letra B, você concorda com a ideia da autora sobre as pessoas, sobre como as pessoas devem se comportar em relação ao racismo? Tá certo que ela disse que tem que ter igualdade, justiça, respeito. Se você concorda, coloca aqui, tá certo? E por quê você concorda? Coloca aqui. Na letrinha C, pelo que você observa, existe racismo no Brasil, pessoal? Sim ou não? Coloquem aqui, tá certo? E na letrinha D, cite o que a autora do poema diz que realmente importa. Tem falando aqui em o que realmente importa. Você olha no texto, no poema e escreve aqui embaixo, tá certo? Agora, na página 15, pessoal, temos assim, olha. Complete as lacunas com as palavras do quadro abaixo. Olha as palavrinhas que temos. Indígenas, africanos, portugueses e africana, ok? Agora vamos lá. Na letra A temos assim. Os contribuíram na culinária com o vatapá e o acarajé. Olha só, tem falando da contribuição dos povos. Então, quem foi que contribuiu com essas comidas? Vatapá e acarajé. Foram os indígenas, os portugueses ou os africanos? Vocês dão uma pesquisadinha se tiver alguma dúvida, tá certo? E coloquem aqui. Letra B. Os influenciaram no modo de vestir, nas músicas, nas brincadeiras e no vocabulário. Quem foi que influenciou no nosso modo de vestir? Foram os indígenas, os africanos ou os portugueses? Ok? Vocês vão analisar bem a frase e responder de acordo. Completar. Letrinha C. Os contribuíram com diversas palavras do nosso vocabulário, como capim, tatu e abacaxi. Isso vem da língua tupi. Então, quem foi esse povo? Foi o indígena, o português ou o africano? Você coloca aqui, tá certo? E na letrinha D temos assim. As palavras caçula, cafuné e moleque são de origem
Portuguesa, africana ou indígena? Completa aqui, tá bem? Na sétima questão, você vai responder junto com sua família. Olha só, na letra A. Sua família é descendente de que grupo étnico? Português, africano, indígena, holandês, italiano. Então, tem vários povos, como a tia já falou. E a sua família? Você faz parte de que grupo étnico? Ok? Coloquem aqui. Letrinha B. Quais são as suas características físicas? A gente pode ver, ó, o português tem a pele branca, o cabelo liso, os olhos mais claros, não é isso? As características do povo negro. A pele negra, são mais fortes, altos, certo? E os indígenas têm a pele mulata, os cabelos lisos, o olho puxadinho. Então, quais são as suas características físicas? Coloque aqui, tá certo? Letrinha C. Suas características físicas se aproximam das características de que raça? E aí? Depois de ter analisado, de ter colocado suas características, você vai ver. Você se parece mais com que raça? Com os asiáticos, com os portugueses, holandeses, africanos, indígenas? Qual raça? Então você coloca aqui, tá certo? Na oitava questão, observe os componentes culturais e classifique-os em P, se forem próprios dos portugueses, A, se forem dos africanos e I, se forem dos indígenas, pessoal. Olha só, na alimentação nós temos aqui uma massa branca que me parece ser pizza, não sei direito. Aí a pizza, a macaxeira que a gente estudou, de quem é que vem a macaxeira, a mandioca e a feijoada. Então você vai ver o que é dos portugueses, o que é dos africanos e o que é dos indígenas e preenche aqui. Temos as danças, olha, acompanhem aí no livrinho de vocês. O vestuário, os colares, óculos, cocar, os acessórios, olha. Os utensílios, a rede, os talheres e o vaso de barro. E os instrumentos musicais, sanfona, chocalho e o atabaque, aquele tambor. Então, cada um desse é contribuição de um desses povos. Então, você vai colocar aqui, tá certo? Virando a folha, pessoal, na página 16, temos a última questão, olha. Nona questão. Vamos conhecer mais sobre a cultura negra? Vou ler esse texto com vocês, tá certo? Rap, a hora e a vez da periferia. Jamaica, 1970. O DJ Lee Street Perry faz um teste, recitando letras em cima de batidas eletrônicas. Estavam lançadas as bases de uma corrente musical que surgiria anos depois em Nova York, o ritmo e poesia, conhecido como rap. Desde o seu surgimento, o rap fez parte do hip hop, movimento urbano que chegou ao Brasil no fim da década de 1980, formando três elementos: o rap, que é a música, o break, que é a dança, e o grafite, que são os desenhos. Vocês já viram desenhos de grafite nas paredes? A gente vê muito nas capitais. No Recife, por exemplo, tem aqueles desenhos bem bonitos. Tem a pichação, que são os nomes, e tem o grafite, que são aqueles desenhos coloridos que as pessoas fazem no muro, nos muros. É bem lindo. Continuando. Aqui, o hip hop brasileiro tem rap com um pouco de samba, break parecido com capoeira e grafites de cores muito vivas. Exclusão social e preconceito racial formam a essência do rap brasileiro, com letras que discutem questões relativas à história e à identidade dos negros. O rap nacional tem se tornado a voz de denúncia e a forma de resistência de milhares de jovens que moram na periferia. Então, olha que interessante, aqui fala um pouco sobre a história do rap. Ele surgiu na Jamaica, na década de 70 e chegou ao Brasil 10 anos depois, no final da década de 80. Aliás, mais de 10 anos depois, ele chegou ao Brasil. E a gente vê muito rap nas periferias, pessoal. Pois é, porque
as letras de rap, elas falam principalmente do preconceito e das diferenças, das desigualdades sociais que existem no nosso país. Então o rap tá ali para ser a voz dessas pessoas que vivem na periferia. Ela denuncia a pobreza, a injustiça que existe com esses povos. É bem interessante o rap. Vocês já ouviram rap? Se não ouviram, ouçam que as letras são ricas, hein? Vamos lá, na letrinha A temos assim: onde e quando surgiu o rap? Eu falei aqui, tem no textinho. Respondam. Letra B. Quando o movimento hip hop chegou ao Brasil? Em que década chegou ao Brasil? Letra C. Que elementos compõem o hip hop, pessoal? São 3, hein? E letrinha D. Que temas o rap brasileiro discute em suas letras? Eu acabei de falar. As letras do rap brasileiro retratam o quê? Então você vai registrar aqui, tá certo? Bem, essa é a nossa atividade de hoje de história, referente à formação do povo brasileiro, da nossa história, ok? Um beijão, uma boa atividade. Qualquer dúvida eu tô no grupo, tá certo? E até amanhã. Tchau, tchau!